Vamos lá, então. Contexto histórico, página 212, dando continuidade. Neste livro, encontramos a história da introdução do povo escolhido na terra escolhida por Deus, para estabelecer ali a verdadeira religião no local designado. Neste período, a aliança é confirmada, enquanto no deserto, os sinais e selos da aliança não foram adequadamente observados por Israel. A morte de Moisés e o início do ministério pastoral de Josué marcam o início da proclamação do reino de Deus sobre as nações, estabelecendo a promessa feita a Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Gênesis 12, 2. Assim, o propósito de Deus de abençoar o mundo inteiro exigiam o estabelecimento do povo escolhido na terra prometida. Então, esse é o contexto histórico, não é? Desse livro de Josué, que narra o povo escolhido de Deus tomando posse da terra prometida por Deus, né? Então, é algo muito interessante esse contexto, a qual vai trazer aqui esse relato de Josué, e como eu dizia, né, irmãos, sobre esse grande líder, a gente vê a sua atitude, por exemplo, quando ele fez parte, né, ali daqueles espias, né, que foram visitar a terra, os irmãos lembram disso, né? Então, não tinha como o líder ser um daqueles espias com relatórios negativos, né? Então, assim, não é nem pelo fato de negativismo, mas assim, mas pelo fato de entender, enxergar e crer sobre aquilo que Deus tinha feito. Os irmãos lembram, né, qual foi o relato de Josué e Caleb, né? Todo mundo fazia menção dos gigantes, dos filhos de Anak, mas eles faziam menção de que, irmãos? O Deus que prometeu, ele vai nos dar a terra, né? Não interessa se tem gigante ali. O que importa é que o fruto nosso está ali, né? A terra boa está lá e foi lá que Deus prometeu que nós vamos possuir. Então, é sobre esse contexto histórico que a gente vê se desenrolado todo o livro, né? A morte de Moisés, Josué assume como um líder pastoral e ele então guia essa nação, né? Faz essa nação lembrar das promessas de Deus sobre aquele povo e lembrando que Deus era fiel, então, para cumprir, né? Pois bem, temos aí uma pequena recapitulação. Agora a página 213 vai falar sobre a estrutura, né? Todo o conteúdo e a estrutura do livro, dando assim encerramento no livro de Josué. Conteúdo e estrutura do livro. O livro de Josué, temos um panorama da conquista e um registro da divisão da terra. Temos uma mensagem profética e lições práticas que expressam esperança e instrução para um povo ameaçado por conquistadores assírios, babilônicos e persas, lembrando-lhes da liderança provida por Deus e da lealdade por ele exigida. Empregamos o esboço abaixo. Então, nós vamos ver, irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 5, né, a entrada na terra, né, sobre a orientação, então, de Josué, né? Tem toda aquela introdução que nós falamos aqui, que os irmãos também conhecem, que Deus fortalece, né, o ânimo de Josué sobre esse feito que estava para acontecer. Então, esse capítulo 1 até o capítulo 5 marca a entrada desse povo, então, na terra prometida, ok? Do capítulo 5 até o 12, marca a conquista da terra, tá? Então, quando os irmãos forem ler lá do capítulo 5 até o capítulo 12, nós vamos ver então a conquista, né, dessa terra. E do capítulo 13 até o 24, a possessão da terra.
Então, tem essas divisões aí no conteúdo da estrutura do livro. Então, vamos lá. A entrada da terra, né, que se dá do capítulo 1 até o capítulo 5. A entrada na terra, nós podemos observar aqui, ó, por exemplo, né, ó, primeiro, a chamada, né, onde Deus reafirma que seria com Josué, assim como ele foi com Moisés. Os espias enviados a Jericó, no capítulo 2, né? Então, agora Josué faz algo que ele aprendeu com Moisés, né? Ele manda os espias lá para dar uma olhada sobre a terra que eles iam possuir. A travessia do Jordão em terra seca, nos capítulos 3 e 4, algo extraordinário, né? Que Deus faz ali através da liderança de Josué e a preparação para a conquista em Gilgal, do capítulo 5, dos versos 1 até o 12. Então, toda essas questões se dá na entrada da terra, né? Então, primeiro a gente vê o chamado, a gente vê Josué enviando os espias, a travessia então do rio ali Jordão, né, a seco, e a preparação ali para a conquista ou conquistar a conquista que houve lá em Gilgal, no capítulo 5. Conquista da terra. O príncipe do exército do Senhor apresenta-se a Josué para assumir o comando da campanha. Capítulo 5, 13 a 15. A conquista de Jericó. Capítulo 6. A conquista de Ai. Capítulo 7 a 8. Josué iludido, faz a paz com Gibeon e o resgate dos 5 reis inimigos, do capítulo 9 ao capítulo 10. Conquista do território do norte, capítulo 11. E rememoração das conquistas, no capítulo 12, né? Então, nós temos aí nesse item 1.6.2 a conquista da terra e as suas divisões aí nos capítulos, terminando no capítulo 12, com relembrando os feitos maravilhosos de Deus durante essas conquistas. Possessão da terra, na página 214, que se dá do capítulo 13 até o 24. Partilha da terra para as 12 tribos, do capítulo 13 ao capítulo 19. B. Designação de 6 cidades de refúgio como regras para o uso. Capítulo 20. Levitas recebem 48 cidades espalhadas entre as tribos, juntamente com os arrabaldes. Capítulo 21. Os guerreiros das 2 tribos e meia enviados de volta e a sua herança. No capítulo 22, os 2 discursos de despedida de Josué, capítulo 23 e 24, conclusão no capítulo 24, verso 29 a 33. E, em resumo, o livro de Josué não é a história de qualquer conquista, mas sim do povo escolhido de Deus, estabelecido por ele na terra para assim cumprir os propósitos divinos da redenção da humanidade. Então, o livro de Josué termina, né, ressaltando aqui então a redenção da humanidade, fazendo jus ao seu nome, né, aquele que promove salvação, amém? Então, Josué fez jus ao seu nome, à sua liderança e tudo aquilo que o Senhor confiou em tuas mãos. Irmãos, como nós já temos falado aqui, né, ao decorrer do nosso curso, não é um- uma teologia sistemática, né? É panorâmica. Nós teremos a oportunidade de sistematizar tudo isso, se assim quisermos, né? Dando continuidade, mas nesse primeiro momento a proposta é esse olhar panorâmico, né? Para a teologia e hoje sobre o livro de Josué. Então, nós
demos aqui toda o panorâmico do livro, né? Dando um caminho para vocês aí aprofundarem e conhecerem um pouco mais aquilo que vocês, de acordo com o tempo que vocês terão, né? Para dedicar a isso. A gente vê, por exemplo, dentro do livro de Josué, uma teofania, né? Que é uma teofania, pastor, né? É a presença de Jesus em forma humana, né? Então, a gente vê isso dentro do livro de Josué, a gente vê, né, todo esse cuidado de Deus para com a sua vida. Então, nós não temos aqui, nesse momento, essa proposta de estar aí cavucando capítulo por capítulo, trazendo aí, né, toda uma explicação minuciosa, sistemática do livro, mas isso que nós vemos dá uma base para você saber, né, sobre o autor, o título, data, estrutura e conteúdo geral do livro. Então, aquele resumão, né, podemos dizer, de Josué, nós acabamos de ver aqui. O importante, né, para nós gravarmos é saber quem foi Josué. Ele foi o sucessor de Moisés, o líder do povo de Israel após a morte de Moisés, que conduziu o povo para possuir a terra a qual Deus havia prometido, né? Então, uma das coisas interessantes a se gravar, é necessário gravar isso. Outra coisa que é necessário, né? A gente tá, opa, ter sempre em mente, né, irmãos, que essas terras, muitas delas ainda não tinha sido conquistada 100%. O povo possui a terra, atravessa o Jordão, entra em Canaã, e quando tem a divisão aqui da terra, vocês devem ler, né, lá em Josué depois, quando tem aqui a divisão da terra, começa então a dividir a terra para as tribos, nós temos uma clara visão de que bastante terra, né, boa parte da terra ainda deveria ser possuída, né? O que que é isso? Tinha um povo lá que ia ser expulso, né? Tinha os cananeus, né, amorreus, tinha jebuseus, tinha esse bando de eus espalhado por toda a terra de Canaã ali, né? E qual, conforme Josué então vai liderando, vai dividindo a terra, esse povo teria que entrar lá e conquistar, né? Muitos deles tiveram que conquistar, inclusive Caleb, tá bom? Né? Inclusive Caleb. É, Caleb, ele, quando Josué começa ali na divisão da terra, né? É muito interessante vocês verem isso depois. Caleb, ele pede para Josué aquela porção que estava prometida para ele. E, e quando isso acontece, irmãos, algo assim muito interessante, né? Da gente ver, e mais uma vez, né, uma lição para todos nós, a Bíblia ela é aplicativa, né? O tempo todo. Então, nesse momento que Caleb traz aquela grande fala, né? Aquela grande pronúncia dele, que ele fala assim: Olha, eu estou hoje com o mesmo vigor de 40 anos atrás, quando Moisés, né, falou na boca de Deus ali, quando Deus falou pela boca de Moisés sobre aquilo que ele tinha nos prometido, né? Então, ele não perdeu o ânimo, não perdeu a esperança. Agora, 45 anos atrás, né, se deu da promessa. Então, a gente vê, né, Caleb com 85 anos de idade indo para possuir uma terra que tinha que expulsar o povo. Ele tinha vários fatores para desanimar, né, irmão? Falar, poxa vida, esperei 45 anos e agora depois que já tô velho, cansado, tem que ir lá ainda expulsar aquele povo, tem que guerrear. Essa terra é minha, né? Mas não, ele toma posse com alegria e com todo aquele vigor, né, que Deus deu a ele, ele se posiciona dizendo: Olha, o meu vigor, a minha força, o meu ânimo é o mesmo de quando foi feita a promessa há 45 anos atrás. Coisa linda, né, irmãos? Amém?
Se você esquecer tudo que eu falei aqui hoje, lembre-se disso que você vai ser feliz. Tá certo? E quantas vezes não é a gente desanima, a gente quer parar no meio do caminho, nós sabemos das promessas, mas nem sempre temos graça para aguardar, né? Então é necessário a gente aprender com esses grandes homens aí, que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Pois bem, vamos para a página 215, entrando aí então para o livro de Juízes. 215, Juízes, título. O substantivo hebraico Sopetim, Juízes, aparece somente na seção introdutória. O termo julgar tinha um significado muito mais amplo nos tempos antigos do que seu equivalente em inglês-português. Julgar, no contexto bíblico, significa dar a lei, decidir decidir controvérsias e executar a lei civil, religiosa, política e social. Assim, os juízes eram considerados governantes, contudo, eram capitães ou indivíduos presentes no dia a dia da comunidade, indicando dessa forma que o ofício real estava presente e funcionando em certa extensão. A narrativa dos juízes de Israel mostra os líderes carismáticos, ungidos pelo Espírito, podendo ser visto como de caráter messiânico. Serviam em lugar de um líder como Josué e assim faziam sob a direção providencial de Deus. A ideia de realeza não é estranha nesse livro, porque Israel já conhecia esse conceito por meio de Moisés. Portanto, temos exemplos de reis como Gideão e Abimeleque. Autor: é desconhecida a autoria do livro de Juízes. A tradição judaica afirma que foi Samuel, e há realmente certas indicações de que é possível que tenha sido assim. Em 17:6 lemos: naqueles dias não havia rei em Israel, podendo ser deduzido que o livro foi escrito quando já havia rei em Israel. Notamos em 1:21, capítulo 1:21, que os jebuseus habitavam ainda em Jerusalém, enquanto que em 2 Samuel 5, 6 e 7 lemos que Davi, no início do seu reinado, tomou a cidade e feriu os jebuseus, assim podendo concluir que o livro foi escrito antes mesmo do reinado de Davi, ok? Né? Então a gente estamos entrando aqui agora sobre o livro de Juízes, né? Que narra os juízes do povo de Israel. O título, né? O nome, ele se faz bem ao que vamos ver, que é dar a lei, né? Decidir controvérsias, executar lei civil, religiosa, política e moral, né? Então esses juízes eram governantes no meio do povo já, pessoas carismáticas, pessoas que já tinham afinidade ali com o povo, a qual Deus levanta então para poder julgar em alguns momentos o povo, a nação de Israel, sobre algumas circunstâncias que estava sendo vivida, né? A autoria é desconhecida, como nós acabamos de ler aqui, tem algumas indicações, inclusive da tradução judaica, que foi Samuel, e pode ser que tenha sido, né? Por conta dessas informações que nós temos, mas não se dá com um grande consenso essa autoria a Samuel. Vamos lá para a data e ocasião. De acordo com o conteúdo teológico, os estudiosos sugerem que o livro foi composto num período em que havia forte controvérsia em torno da questão
se o rei deveria ser da tribo de Judá ou de Benjamim. O livro registra vários incidentes históricos que aconteceram entre a morte dos anciões que serviram sob Josué e o nascimento de Samuel, num período de 450 anos. Nós vemos isso lá em Atos 13, 20. Teve uma citação aqui de Atos, irmãos, eu me lembrei de uma coisa que eu preciso falar, tá? Abra um parênteses aí, sobre a introdução dessa matéria nossa, livros históricos. No Antigo Testamento, é conhecido como livros históricos, todos esses livros que nós citamos. No Novo Testamento, tá? O livro de Atos também é conhecido como livros históricos, ok? Tudo bem? Então, há uma ideia aí na teologia, né? De que o livro histórico do Novo Testamento é Atos, né? Porque conta a narrativa do povo é, que serve a Deus, agora não só judeu, né? Mas não só israelita, de judeus israelitas, mas agora também sobre um povo denominado cristão, né? Pequenos cristos, a qual narra a história do início da igreja primitiva, tá bom? Então, não vou continuar, porque não é a nossa matéria, né? Mas só aqui um título de curiosidade. Os livros históricos do Antigo Testamento é esse que nós estamos vendo. E no Novo Testamento também há um livro conhecido como livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas. Vamos lá. Onde que eu parei? Aqui no Atos 13, né? O primeiro juiz e contemporâneo à geração de Josué é contemporâneo à geração de Josué, enquanto que Sansão é da geração de Samuel, como os demais livros históricos do Antigo Testamento. Juízes pode ser visto como um sermão dirigido à comunidade da aliança em tempos de crise. Os leitores não havia experimentado os acontecimentos descritos no livro. As narrativas de sucesso e fracassos tanto encorajam como tranquilizam a nova geração. Então, nós temos aí uma recapitulação, né? Depois nós vamos aí para o tema. Dois temas resumem o conteúdo do livro: Deus prova Israel e quem é o juiz? Então, esses dois temas é conhecido no livro. Depois da morte de Josué, a nova geração de israelitas fez uma aliança com as nações que a antiga geração havia deixado na terra, a atitude que resultou em idolatria e imoralidade. Isso lhe trouxe o juízo de forma isso lhe trouxe o juízo de Deus na forma de servidão às mesmas nações que deviam ser subjugadas. As dificuldades de Israel eram devido diretamente à sua desobediência a Deus. Eles não exterminaram os inimigos que habitavam na terra. Ao contrário, adoraram os ídolos do povo e se corromperam moralmente. O livro de Juízes registra um período de ignorância e pecado grosseiro, o povo sendo estável e facilmente atraído à idolatria. O livro começa com concessão e acaba em confusão, e é o que acontece com qualquer vida insubmissa. Quando clamaram a Deus, foi-lhe enviado um libertador. Durante o tempo em que viveu, permaneceram fiéis a Deus, mas depois da sua morte, tornaram a seguir os velhos pecados. Nos últimos capítulos do livro, o escritor nos dá uma descrição detalhada daqueles tempos de apostasia e anarquia e explica o fenômeno pelo qual
de que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. A história do livro pode resumir em quatro palavras: pecado, servidão, arrependimento e salvação. À semelhança dos livros históricos, temos em Juízes um chamado para refletir a fé, a obediência, a aliança aplicada, o livro de Deuteronômio, apontando para os altos e baixos das gerações, desafiando o povo da época de Davi a ser fiel à aliança e denunciando os perigos da má liderança. Olha só, né, irmãos? Que coisa interessante que a gente vê acontecendo aqui nesse momento da história. Eu vou tentar colocar aqui na lousa um negócio para poder memorizar, tá? Vamos lá. Vamos lá, se eu consigo, é aqui. Ficou mais ou menos redondo aí, né? Tá? Então, o que é isso aqui, ó? Pecado, servidão, arrependimento, né? Ó, arrependimento e salvação, né? Ó. Fica um pouco fácil da gente memorizar quando a gente entende esse ciclo que o povo de Israel aí viveu, né? Para ficar mais certo, nós tiremos essa setinha aqui, ó, ok? Então, fica-se assim, né? Ó. Então, o povo, ele peca, né? Primeiro ele peca, depois ele se arrepende, aí, perdão, o povo peca, o Senhor permite que eles sejam escravos, né? Ficam servos de uma nação. Depois eles se arrependem e o Senhor então levanta juízes e o povo encontra a salvação novamente, né? Aqui, ó, nós temos, né, ó, o levantamento de juízes, né, ó, a qual promove então a salvação, ok? Né? Então o povo vem julgar e na maioria das vezes trazendo, né, a memória do povo a condenação sobre o seu erro e agora eles se arrependem, então tornam aí a ser salvos. Então é um livro, né, irmãos, que a gente vê claramente um povo deixando de servir a Deus, né? Um povo que conhecia, sabia, já tinha visto, né, tudo que Deus fez, mas mesmo assim caía em pecado de novo. Esse pecado fazia com que o povo se tornava servo daquelas nações que estavam ali na terra. Tudo isso por conta de desobediência, tá? Porque Deus manda entrar na terra, possuir a terra, exterminar o povo. O que acontece? Em algum momento, né, nós vamos ver que eles não exterminavam 100%. Lembra disso? Né? Eles achavam alguma parte bonitinho, seguravam outro aqui, né? Poupavam um rei ali, tomava posse de algumas coisas e não era isso que Deus tinha mandado fazer, né? Então, aquele povo vai, o Senhor permite com que eles sejam escravizados novamente,
são subjugados por esses povos, até que eles se lembram, se arrependem, né? Então, tudo isso, né, irmãos? Deus preparando o povo para o que estava por vir, né? Mas é um povo obstinado, um povo que nós vemos aqui nesse contexto desobediente, e que não tinha fé, né, suficiente para obedecer a Deus, para poder guardar a aliança de Deus, né, estabelecida para aquele povo. Então caiu na mão dessa grande, vamos dizer assim, ira de Deus, né, permitindo aí que uma penalidade de Deus sobre a sua nação com essas nações estrangeiras por conta da desobediência. Conteúdo e estrutura do livro, na página 217. Irmãos, eu acho que eu não vou conseguir explanar isso aqui, porque já estamos em 8 minutos para derrubar o vídeo, tá? Então eu vou fazer a leitura para que a gente possa terminar e a gente voltar na sexta-feira já olhando para o livro de Ruth, ok? Tá bom? Então, como são aqui só panorâmico, né? Então, a gente vai lendo. Se tiver alguma coisa aí que precisa ser tratada e trazer aí com mais detalhe, eu faço isso na próxima aula. Conteúdo e estrutura do livro. Sua mensagem é, em maior parte, a respeito da infidelidade e desobediência de Israel. Olha só, né, irmãos? Então, é o que nós estamos vendo aqui, ó. É o conteúdo do livro. O que se dá ao conteúdo do livro? Ele se dá debaixo de uma infidelidade e desobediência do povo de Israel. Então, se você gravar isso, você já sabe responder bastante coisas aí do livro de Juízes, tá? Isso aí é bem provável que caia na prova, destacando a necessidade e dificuldade de Israel e a ação de Deus em livrar e restaurar o povo da aliança. Com isso, temos grandes evidências do papel messiânico. Então, a gente vê, né, irmãos, aqui o papel de Cristo, né, apontamento para Cristo, que não é diferente, né, irmãos, do dia de hoje, né? O povo sabe que tem, A gente sabe que tem que acaba acaba. pecado, se arrepende, volta e Deus, né, por intermédio de Jesus, tem misericórdia de nós. Aparições de Deus. Ah, lembra que eu falei sobre isso aí, né? Ó? Também aqui nós vemos em Juízes, tá? Dão referências de que Deus não havia se retirado do seu povo, portanto, não quebraria a aliança. A libertação e restauração eram vistas continuamente na comunidade de Israel, mostrando as tarefas messiânicas, apontando a necessidade da presença do Deus governador, o Emanuel. Olha só, hein? Tá bom? Então, a estrutura do livro, a gente vê, né, ó, o Deus governador, né, ó, o Emanuel, apontando para a necessidade desse Deus estar liderando esse povo novamente, né? O esboço do livro de Juízes é introdução ao período dos Juízes, do capítulo 1 ao 3, história dos Juízes, capítulos 3 a 16, apêndice, infidelidade e imoralidade do período de Juízes, introdução aos períodos dos Juízes, do capítulo 1 ao 3, condições reinantes, nações pagãs entre os israelitas, do capítulo 1, a mensagem de Deus ao povo, do capítulo 2, rememoração e resumo do livro de Juízes, capítulo 2, 6, 13, lista dos inimigos de Israel, capítulo 3, história dos juízes, capítulo 3 ao 16, opressão da Mesopotâmia, opressão de Moabe, opressão de Canaã, opressão dos medianitas, opressão dos filisteus e amonitas, opressão dos filisteus. Apêndice, infidelidade e imoralidade do período dos juízes. A história ilustrada na anarquia religiosa do período,
a história ilustrada da anarquia moral do período e a história ilustrada da anarquia nacional do período. Então, olha só, né, irmãos, que coisa interessante que a gente vê aqui, né, ó. Sobre todo esse conteúdo do livro, a gente podemos resumir um povo desobediente, um povo sem fé, né, um povo obstinado e que facilmente se deixava cair novamente na idolatria, na desobediência, e Deus então levanta juízes para poder aí trazer, né, sobre esse quadro que eu coloquei na lousa, né, para sair novamente desse ciclo, Deus levanta juízes e durante todo isso, né, irmãos, a gente vê do capítulo 3 lá até o capítulo 16 a opressão, né? Deus, então, ele permite essas opressões, né? Ou usa isso como uma forma pedagógica, né? Uma forma de poder trazer o povo novamente para perto e se lembrar de quem Deus é e o que Deus estava fazendo e poderia fazer. Então, o Senhor faz isso de uma forma, de que forma? Permitindo com que aqueles povos, né, viesse de uma forma opressora para o povo de Israel. Então a gente vai ver os moabitas, né, os cananitas, os medianitas, os filisteus, vindo de uma forma ali opressora, né, oprimindo o povo, trazendo o povo, fazendo o povo sofrer novamente, para que então o povo se lembrasse de que eles serviam a Deus e eles estavam debaixo de desobediência, então eles precisavam de arrependimento. Amém? Então, o livro de Juízes, ele se dá então nessa proposta, né? Deus prova Israel e mostra aí um juiz para poder subjugar o povo e trazer esse povo para perto novamente. Então, a gente tem esse conhecimento, né? Esse resumão do livro aí de Juízes. E é claro, né? Que dentro de todos esses capítulos que nós citamos aqui, dessa forma panorâmica que nós estamos vendo, a gente vai ver ali o nome do juiz, né? A forma que Deus usou ele, o povo que ele derrotou, né? Como, por exemplo, Gideão, lembra de Gideão, né? Que derrotou os medianitas, e outros, né? Grandes juízes aí que nós encontramos dentro do livro. Amém, meus amados? Como eu já disse aqui, não é eu que estou com preguiça e não quero destrinchar, né? Mas é a proposta do nosso estudo, porque a gente já está atrasado. Se eu for destrinchar juiz por juiz aqui, a gente não termina no prazo que nós precisamos terminar. Mas a gente abre o caminho e vocês percorrem, né? Estudando aí, tanto que na recapitulação, ó, veja que interessante, ó. Página 218 na recapitulação, tá lá, ó, análise, analise os juízes que Deus levantou para livrar Israel das opressões vividas em diversos tempos. Na Mesopotâmia, Deus levantou Otniel.